Bem-vindo a mais um tutorial do Exo Comissões. Esse vídeo vai te mostrar como você gerencia e organiza as ocupações dentro do seu sistema. Aqui a gente está na tela inicial, que é a página de home. É a primeira tela que você visualiza depois que você faz o login dentro da aplicação. E para chegar na parte de ocupações, a gente vai utilizar o menu aqui na lateral esquerda. Vai clicar no conjunto de links administrativo, ele vai expandir as opções e a gente vai clicar em ocupações. Se as suas ocupações estão nessa mesma etapa que a minha aqui, de ter acabado de se cadastrar, você vai ver essas duas definições aqui, que é admin e corretora, que são padrões do sistema. São todos os usuários do Exo precisam ter esses dois tipos de ocupações aqui. E aí a gente vai fazer os cadastros e manipular, vou te mostrar como você faz o passo a passo das ocupações que você precisa. Mas, o que são as ocupações? Na verdade, elas são os formatos de contrato, CLT, PJ, sócio, sócio sênior. Você pode criar as ocupações que você precisar, e isso vai ser utilizado depois, na hora de você cadastrar um novo colaborador. Você vai ter que explicar, detalhar, né? Selecionar qual a ocupação que aquele colaborador tem, qual é o formato de contrato dele. E na hora de cadastrar também as regras de comissionamento, você vai definir para que aquele tipo de colaborador possa ser cadastrado e comissionado da melhor forma de acordo com as regras de comissionamento. Como que se cadastra uma nova ocupação? A gente vai vir aqui nessa tela, no canto superior direito, nesse botão azul de nova ocupação, a gente vai clicar e ele vai abrir esse modal solicitando duas informações, o nome e a hierarquia. O nome é a forma como você vai identificar essa ocupação que você está cadastrando, por exemplo, CLT, PJ, sócio, enfim, aqui a gente vai cadastrar CLT, e aqui é a hierarquia. O Exo ele funciona, o conjunto de permissões do Exo ele funciona junto com os níveis de acesso e essa hierarquia. Aqui no caso das ocupações é mais raro, mas às vezes acontece. Como que funciona isso daqui? Depois, se você for precisar passar um acesso para um administrativo, um acesso para um PJ, para um CLT, enfim, você vai precisar limitar o que cada um pode ver. E aí, na hora de cadastrar, você vai definir que ele pode ver, por exemplo, as comissões da equipe. Como que isso vai funcionar? Se você tiver dois gerentes, né? Eu vou usar aqui o gerente, no caso. Gerente, um CLT e um PJ. E aí eles têm níveis diferentes. Por algum motivo, dentro da sua empresa, o CLT, o PJ, ele está acima do CLT na hierarquia lá, ele pode visualizar as coisas. Para esse tipo aqui de caso, você vai definir, se você quiser que o PJ veja do CLT e do CLT não veja, você vai colocar as hierarquias dessa forma. A hierarquia do PJ vai ser superior e a hierarquia, exemplo, né? 10 aqui para o PJ e 5 para o CLT. E aí, junto com o conjunto de permissões ali e mais essa hierarquia, o sistema vai conseguir filtrar o que cada um pode ver. Então, no caso aqui, eu vou cadastrar o CLT com hierarquia 5, salvar. Se para você isso não importar, se for essa mesma lógica de hierarquia, ela se aplica tanto aos departamentos quanto aos cargos. Então, se para você isso aqui não for pertinente, é só você preencher todo mundo igual e deixar e ajustar isso nas hierarquias dos cargos e departamentos. Então, a gente cadastrou aqui a primeira ocupação como CLT. Se caso você precisar editar, fazer alguma formatação, ajustar algo de alguma forma, por algum motivo, mexer nessa hierarquia, você vem aqui na linha, né, do dado que você precisa editar, vem aqui no CLT, na última coluna da linha vai ter esses três pontinhos, você clica e ele vai te dar as duas opções, que é o editar e o deletar. Clicando em editar, ele vai aparecer as duas opções, né, para você ajustar o nome ou a hierarquia, e vai te dar mais uma opção que é esse status. Esse status ele está diretamente linkado com a opção de deleção. Eu vou fechar aqui para falar um pouco melhor sobre isso. Se a gente vir aqui nesse CLT que a gente acabou de criar
e tentar deletar ele, a gente vai conseguir. A gente vem aqui nos 3 pontinhos, seleciona o deletar, ele vai pedir a confirmação, você deleta e esse cargo não existe mais. Porém, se a gente vir aqui nesse admin e tentar fazer o mesmo processo, clicar nos 3 pontinhos, deletar e confirmar a deleção, ele vai retornar esse erro aqui, que é a ocupação possui colaboradores atrelados. E se você está nessa etapa de setup, configurando sua primeira ocupação, você que está manipulando o sistema, você é o usuário que está atrelado a essa ocupação, porque são 2 ocupações padrões do sistema. Então, você não consegue deletar. Por que você não consegue deletar? Porque existe um histórico de dados que aquela ocupação ali ela tem algum dado relacionado a ela. No caso, é um usuário. Mas, se não existisse mais nenhum usuário com essa ocupação e ainda assim existisse alguma regra de comissionamento atrelada a ela, você também não conseguiria deletar, porque essa regra pode ter gerado comissões e aí você precisa ter todo o histórico do porquê em algum momento aquela comissão foi gerada e como, né? Então aquele cargo ele existiu, aquela ocupação ela existiu. E aí como que a gente faz para evitar que novos colaboradores sejam atrelados a essa ocupação, sendo que ela não está mais disponível, não existe mais essa opção? Você vai voltar aqui, vir em editar e vai alterar isso aqui para inativo. A partir de agora, qualquer novo cadastro que você for fazer não vai conseguir ser cadastrada com essa ocupação de admin. Isso para a gente conseguir manter o histórico de dados, né, de tudo que já foi gerado, porque ele tem relacionamento com dados, e daqui para frente você evitar de cadastrar novos colaboradores com ocupações que não existem mais dentro da sua empresa. Caso ela volte a existir em algum momento, é só você vir e repetir o processo, só que dessa vez mudar para ativo, e aí ela vai aparecer novamente lá nas opções de cadastro. Dentro dessa tela a gente tem mais uma funcionalidade, que é a opção de filtros. Então, caso você precise filtrar por nome, por hierarquia ou por status, é só você clicar no botão do lado aqui do botão de nova ocupação, esse botão de filtros, ele vai abrir esse modal de filtros de ocupação, e aí você pode pesquisar por nome, hierarquia ou status, aplicar o filtro, e aí aqui a resposta vai ser atualizada e vai te mostrar só o que corresponde aos filtros que você aplicou. E caso você precise mudar a ordenação, por algum motivo você queira ordenar por hierarquia, é só você vir aqui e clicar em cima do nome da coluna e ele vai mudar a ordenação com base na nova coluna que você selecionou. Clicando novamente na coluna que já está selecionada, ele altera de decrescente para crescente e assim por diante. Por status também funciona, assim como por nome, que é o padrão, que ele vem pela primeira coluna ordenado de A a Z, e aí se você clicar novamente, ele faz de Z a A, né, de forma decrescente.